Bom, tá gravando. Inclusive, rapidinho, será o primeiro vídeo do canal do YouTube do PSE. Nossa! Legal, que ótimo. Que chique. Estamos organizando aí, né? Vamos continuar com esses seminários aqui. Bom, então, agradeço a todos aqui pela presença. Esse é o primeiro seminário do PSE que nós contamos com os nossos colaboradores, professores, né, pesquisadores que trabalham na área de planejamento energético. Nós estamos organizando seminários mensais, né, em temas relacionados à nossa área, para que a gente possa dividir, compartilhar informações e também discutir temas importantes, né, na área de planejamento energético. Então, temos hoje aqui, no primeiro seminário, o professor Gilberto Martins Januzzi, nosso colega da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Ele é professor titular em sistemas energéticos, foi diretor executivo do IEI Brasil, né, e secretário do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento do CETENEC, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Atualmente, ele é diretor do Programa Brasileiro de Energia do Fundo Prosperidade do Reino Unido, e também membro da coordenação do Programa de Mudanças Climáticas Globais da FAPESP, coordenador científico da Rede de Líderes Regionais de Fontes Renováveis e Eficiência Energética. Então, tem uma larga experiência, né, como já pode ser visto na área de planejamento energético, junto à Faculdade de Engenharia Mecânica também. Atua em temas como eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento, políticas para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e energia, mudanças climáticas e energia renovável. Então, Gilberto, muito obrigada pela sua participação nesse primeiro seminário, né, e fique à vontade. Muito obrigado, Carla, Rafael, colegas, né, e alunos. Estou muito satisfeito, muito feliz mesmo de poder estar aqui conversando com vocês, né. Agradeço as palavras da Carla e me lembrou de coisas que eu tinha até me esquecido que eu já fiz, mas muito obrigado, é um prazer, né, como eu falei, de dividir com vocês algumas ideias. Na verdade, assim, eu resolvi, eu vou trazer para vocês algumas ideias, né, eu não quero dar, assim, eu não tenho nem a pretensão de dar uma resposta, né, de dar uma solução, né, pronta. Eu acho que eu estou construindo também, né, ideias, e eu queria muito mais dividir com vocês, né, uma reflexão, porque eu acho que essa pandemia, nada vai ser igual, né, eu acho que essa pandemia nos força e nos ajuda a pensar em coisas diferentes também, né, em saídas diferentes, até do nível pessoal, né, a gente refaz, a gente valoriza, né, determinadas pessoas, né, e assim por diante. E então eu escolhi um tema, né, porque eu acho que eu vejo um paralelo enorme, né, da pandemia, né, da maneira como a gente lida com a pandemia e com o tema, né, que eu tenho perseguido e estudado nesses últimos mais de 20 anos, que é mudança climática, né. Eu também faço parte do IPCC, esse ano a gente está terminando o AR6, né, que vai ser lançado no final desse ano, talvez, não, nem sei se vai ser esse ano, mudou tudo aí, mas nós vamos... mas tudo isso, né, me reforça um paralelo enorme, né, entre a pandemia e a maneira como a gente lida com ela, a maneira como a gente busca as soluções, né, e o próprio tema de mudanças climáticas. Então, eu vou só compartilhar, se eu não bobear aqui, porque... Como é que eu compartilho? Eu vou... Um minutinho, paciência comigo aqui. Eu vou... Não, peraí. Eu vou dividir. Eu tenho uma transparência... Uma transparência, não, imagina, eu sou da época da transparência ainda. Só que... Deixa eu ir lá no começo.
E vou aqui para eu organizei alguns slides, né, mais para me ajudar, né, a conversar com vocês, né. Eu não tenho, como eu falei, né, a pretensão de dar aqui um resultado, né, de uma análise fechada, né, mas como eu tenho trabalhado, né, tanto na FAPESP, né, como dentro da coordenação de um programa de pesquisa em mudanças climáticas globais, né, e também dentro de um programa mais voltado para olhar a transição energética no Brasil e como a gente poderia acelerar essa transição energética, vamos dizer assim, são os meus pontos de referência para essa análise, né. Quando a gente olha, né, por exemplo, isso aqui eu estou tirando de trabalhos, né, ligados também ao IPCC, né, que um dos cenários que a gente persegue no IPCC é ter desenhar, né, um futuro, né, tendo uma meta de aquecimento a gente queria, né, entre 1,5 a 2 graus, né, nos próximos 50 anos, e esse slide só mostra, assim, o enorme desafio em termos de financiamento, né? Então, aqui em cima, né, esse retângulo mais escuro, mais azulado aqui de cima, é dependendo das soluções, né, que a gente busca, né? Lembre-se sempre que energia, em nível global, é um grande componente desses esforços, né, para a gente controlar as mudanças, né, climáticas. Olha, o montante, né, varia, né, obviamente, de acordo com soluções, né, de 1,6 trilhões a 3,8 trilhões, né? E aqui embaixo, o nível de investimentos que a gente tem feito, né? Muito disso é energia, né? Em menor escala, vão para dois outros grandes setores, né, de emissões, que é o uso do solo, né, agricultura, e, especialmente aqui no caso do Brasil, desmatamento, né, mas isso são traços, né. Então, é um abismo enorme, né. Então, para a gente chegar nesse futuro, né, ou nessa meta, né, de aquecer não mais do que 1,5, né, o montante de recursos financeiros é enorme e numa escala que a gente não pratica, nem de longe, né? A gente pratica 1/3. Essa pandemia, né, trouxe, assim, no caso particular aqui, mostrando um pouco os dados aqui no Brasil, né, mas houve, obviamente, com diferentes graus de intensidade, uma recessão, né, global também, né? Esse gráfico aqui foi tirado da EPE, nesses boletins mensais que a EPE publica, né, de indicadores energéticos, né, e aqui mostra, então, a queda que a gente teve no consumo de eletricidade mensal, né, então houve um período enorme, né, isso mais no ano passado, que foi o primeiro choque, né, aqui em amarelo, né, a queda do consumo de eletricidade, e a curva, né, produção física, né, a média nos últimos 12 meses, e aqui a produção industrial, né. Então, obviamente, né, está havendo, né, uma recuperação do consumo de eletricidade, mas tudo isso aqui é um prejuízo econômico, financeiro, de empregos, né, que dificilmente vai ser reposto no curto prazo. Olhando o panorama mais global, né, o único setor que aumenta é a eletricidade no setor residencial, né, porque estamos todos, maioria, né, quem pode estar dentro de casa e se manter, né, dentro de casa é responsável por esse crescimento, mas os outros setores ou estagnaram um pouco mais recentemente, né, ou caíram, né, que principalmente setor de serviços, né, o setor de comércio e serviços, que, vamos dizer, a parte mais desenvolvida do Brasil é o setor econômico mais importante, tem um retrocesso enorme, né, de consumo, né, uma queda de consumo e perdas
econômicas muito grandes, né? Mas isso se reproduz, né, como eu falei, em diferentes intensidades nos vários países, né? E muitos países estão olhando esse momento exatamente como um momento de reflexão, né? Ou de inflexão, né? Para fazer coisas diferentes, né? E é mais ou menos assim que eu estou pautando, né? Essa conversa, né? E no âmbito, né, de mudanças climáticas, até aqui eu vou fazer um comercial, né? Eu convido vocês também. Nós, dentro do programa da FAPESP de mudanças climáticas, a gente está fazendo uns webinários em preparação para a COP26. Tivemos um primeiro há 2 semanas atrás. Essa semana teve um evento com os alemães, né, onde a gente apresentou mais a questão de clima e cidades, né, que a Sônia honrou aí com a presença dela, né, virtual. E vamos ter 2 outros, né? Um que vai focar a questão de governança, né? E o último que vai focar o aspecto subnacional. Então, o que eu quis trazer é esse olhar diferenciado, né? Que a gente aprendeu a olhar, especialmente no caso de discussões climáticas, né? Onde o global começou a não dar certo, né? Com vários, principalmente Estados Unidos, né, com o Trump saindo dessa conversa, né, mas em alguns estados americanos isso se manteve, né, então o subnacional pareceu importante. E por incrível que pareça, aqui no Brasil a mesma coisa acontece, né, tem estados, né, e isso é um diálogo que eu tenho mantido mais recentemente, onde a gente vê que muito do que se perdeu no âmbito nacional brasileiro, de discussão, né, de transição energética, de mudança, né, de medidas de adaptação e mitigação em mudanças climáticas, alguns estados estão avançando, né? Então, é o subnacional, né, que começa a fazer parte, né, dessa conversa, né? E aí começam a surgir essas semelhanças, né? Quando esse enfrentamento da pandemia em nível, né, no nível nacional é uma coisa caótica, né, louca, né, você vê um maior protagonismo, a gente não vou entrar no mérito, né, dos motivadores aí, mas o papel e o mérito de esforços estaduais, né, tentando, né, mas, de novo, a gente percebe a dificuldade de coordenar essas atividades, né, e isso é a mesma coisa que acontece no âmbito de mudanças climáticas, né, ou de transição energética, né, não adianta um estado fazer uma coisa se o Brasil não faz, não adianta um país, né, resolver o problema da pandemia, porque esse vírus está em todo lugar, ele se multiplica, né, ele muda, né, ele muta, né, e então, de novo, né, há muita semelhança, né, entre o que se, né, fala, né, o que a gente está olhando na questão de mudança climática e de transição energética e pandemia, né. A transição energética, né, basicamente, ela é entendida como esse movimento, né, que a gente está tentando fazer para diminuir o papel de combustíveis fósseis, né. A recessão já ajudou, né, a ver como que alguns setores respondem, né, e abre espaço, né, para outros, né. Modelos de negócios, né, financiamento, né, como eu falei, essa evidência, né, de que o próprio setor financeiro tem que mudar, né, tem que se adequar, né, e tem que andar em paralelo a essa vontade, né, ou essa direção, né, para uma economia de baixo carbono. Então começam a aparecer, né, o green finance, né, que se chama o green bonds, né, coisa desse tipo, né. Um outro elemento que eu, na verdade, assim, profissionalmente, comecei a ficar mais exposto quando eu passei a ser diretor desse programa, né, de energia do Prosperity Fund,
que nesse programa nosso, né, a gente está estudando e está trabalhando com a transição energética, mas ela tem que estar vinculada à inclusão, impactos, né, em termos de inclusão social e equidade de gênero. Então, não basta, né, escolhermos tecnologias ou soluções para substituir petróleo ou combustível fóssil. Essas soluções também têm que agregar pessoas, agregar segmentos da população, né? Tem que fazer parte, né? O modelo de negócio tem que ser um modelo de negócio que promova, né? Que explore os segmentos, né? De menor renda, né? Que esse pessoal, né? Então nós estamos trabalhando até com offshore wind, né? Com eólico offshore, né? Que é uma tecnologia, o potencial do Brasil é enorme e não é algo de curto prazo, mas a gente já está olhando como colocar questões, né, de inclusão social, né, na cadeia de valor do offshore wind, né, como promover a participação ou de promover equidade de gênero, né, e aqui na maneira mais ampla possível, né, não é só, não se fala de sexo, né, fala-se de gênero, então dentro desse programa até eu tenho aprendido muito com uma colega, a Suzanne Maia, que é americana, mas ela é uma expert em que a gente chama de GESI, é Gender Equality Social Inclusion, né? Então, ela nos faz pensar, né, todas as soluções mais técnicas possíveis e como esses elementos também podem fazer parte, né? Então, esse é uma coisa que eu acho que o fato de estarmos vivendo também uma certa recessão e a pressão social aumenta, né, nos faz buscar soluções, né, onde esses assuntos também sejam colocados como tão relevantes quanto, né. E eu vou falar um pouquinho, né, a minha ideia não é apresentar tantos números para vocês, né, como eu falei, é construir um ponto, né, um espaço para a gente refletir, né. Então, aqui estão algumas das áreas que eu tenho trabalhado mais dentro desse programa, né, recente, olhando também o Estado, então foi esse outro aprendizado importante que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho conversado bastante com estados do Nordeste, com Minas Gerais e mesmo São Paulo, né, que possuem também seus interesses, que possuem os seus recursos, né? Por exemplo, o recurso eólico são muito importantes no Nordeste, onshore e offshore, né? E, então, como eles realmente podem ser usados para desenvolver lá, né? Trazer os benefícios para aquela região lá. E não é só em termos de royalties, é como envolver a indústria local e assim por diante, a cadeia de valor local, né? Então, um pouco disso eu queria trazer para vocês. Aqui eu queria, né, lembrar algumas coisas que eu já falei, né? Por exemplo, em mudanças climáticas, a gente sempre fica falando muito em termos de tecnologias, né, das soluções técnicas, às vezes até também de instrumentos econômicos, né? Em termos da pandemia também, né? E vocês estão vendo que não são só vacinas que importam, né? Vacina é o nosso objetivo final, mas tem um conjunto de coisas que são importantes, né? Então, o distanciamento, né? O lockdown que foi adotado, comportamentos, né? Esse é o elemento importante. Então, não é só a tecnologia, mas tem toda uma dimensão humana que a gente tem que tratar, né? Para resolver o problema. A mesma coisa é com mudanças climáticas, né? Tudo isso, né, tem os seus impactos, né? Mostra, né, assim, para o bem e para o mal, né, o que faz uma coordenação, né, ou o que falta que faz, né, uma boa coordenação das iniciativas, né. É evidente a gente olhar a questão da saúde, né, porque quando você tem mortes e você tem, são indicadores, assim, muito contundentes, né.
Mudanças climáticas também, gente, estão lidando com mortes, né, no curto, médio e longo prazo, né, só que elas são diluídas, né, a próprio surgimento de pandemias, né, são coisas que já fazem parte, né, dos trabalhos do IPCC, né, isso já tinha sido aventada, essa hipótese. Há vários relatórios do IPCC para trás, né, se formos olhar, né. E, de novo, né, a dificuldade do global, né, o nacional e o subnacional, né, tem que haver um esforço que é coletivo, né. A grande diferença que eu coloquei aqui entre a pandemia e mudança climática, eu acho que é a velocidade e a velocidade da fatalidade, na verdade, né, porque enquanto a pandemia você vê diariamente, né, esse número de mortos, número de contaminados, né, no caso de mudança climática, a coisa se alonga, né, no tempo e é diluída, né, são milímetros que sobem, metros do oceano, de geleiras que diminuem, e assim por diante, né, mas isso fica, né, infelizmente, banalmente, né, assimilados por todos, né, mas é bastante preocupante também, né. E aqui eu, então, queria falar, né, aqui eu vou trazer um pouquinho, né, do que a gente incorporou, né, o programa da FAPESP de mudanças climáticas tem uma seção lá de energia que é a que eu cuido, né, e naquela seção, eu acho que já naquela época, esse programa foi feito, ou esse documento, né, um documento de diretrizes do programa, que eu convido vocês a olharem, né, quem tem interesse em mudanças climáticas, né, nas suas várias dimensões, né, porque não é só a energia que interessa, né, tem toda uma parte de uso dos solos, tem a ciência básica, né, a ciência do clima, né, que também é importante dentro do programa contemplado, né, mas, assim, nesse recorte de energia, eu destaco aí 4 dimensões, né, que são bastante importantes. Óbvio, né, a questão de tecnologia, né, como a questão das vacinas, né, que a gente mencionei anteriormente, mas, para vocês terem uma ideia, né, se a gente coloca a NDC do Brasil, eu não preciso de nenhuma tecnologia nova para atingir as metas que estão na NDC brasileira, né, e que nós não vamos cumprir, né, ou se cumprirmos vai ser por conta muito mais da recessão do que por esforços né, explícitos, né, então eu até diria, né, que tecnologia, óbvio que é um aspecto importante, e entendida a tecnologia nas suas de várias áreas, né, mas nem é, né, a mais gritante, né, nem é, assim, aquela que me chamaria, né, grande atenção. Eu sei que a gente vai falar de hidrogênio, a gente vai falar né, até de fusão, né, e isso, óbvio, tem que continuar, né, esse investimento em educação, em tecnologia, isso é um pressuposto super importante, e isso vai continuar. Mas tem outros aspectos também que são tão relevantes quanto, né? A gente muitas vezes esquece, né, de falar da infraestrutura energética, principalmente quando a gente fala né, ou dá ênfase para tecnologias que têm muito mais a ver com transição e com economia de baixo carbono, ou até com a economia de hidrogênio, né? A gente precisa repensar a infraestrutura, né? Mudança climática já está forçando a gente repensar os aspectos da nossa infraestrutura energética, seja em cidades, né, teve todo esse evento essa semana passada, né, sobre cidades, onde a gente vê que as cidades têm que rever, né, a sua infraestrutura, porque já não dão conta do calor, já não dão conta do frio, já não dão conta de inundações, e assim por diante. E isso tudo sucateia, né, se a gente está olhando a área de energia, sucateia, né, a vida útil, né, dos equipamentos que são, né, que tradicionalmente a gente tem colocado. Então, essa é uma outra área,
né, que é tão importante quanto a gente falar de, por exemplo, hidrogênio, né, ou desenvolver hidrogênio. A gente tem uma infraestrutura que precisa ser olhada, né, vai ter que ser mudada. O outro aspecto, né, que aí é o aspecto de organização das instituições, da própria regulação, né, de como a gente estrutura as políticas públicas, né, para que ela dê conta, né, se a gente quer instrumentos de mercados, né, para que essas novas tecnologias, para que essa infraestrutura seja modernizada, né, ela também tem que ser revista, né. E aí tem vários exemplos, né, se a gente está pensando, por exemplo, em usar biogás, né, na rede de gás, a gente tem que ter padrões, né, para esse biogás, né, para o biometano. Se a gente quer usar lá na frente o hidrogênio também, né, nessas redes, a gente tem que ter outros padrões, né, outros materiais, e assim por diante. Então, olhar esses aspectos regulatórios, as instituições, né, que elas também têm que olhar para frente, né, elas também têm que transicionar, né, porque muitas vezes a barreira está aí, né, a barreira está nas instituições, estão nas instituições, né, e tem o último, né, a dimensão humana, né, às vezes a barreira é humana também, né, mas aqui é muito mais do que isso, né, existe aí, e de novo tem esse componente de comportamento, né, que a própria pandemia também nos ensina, né, como que é importante, né, a questão do comportamento humano, né, e isso também tem a ver com energia, né, as expectativas, né, o uso de energia ao longo até do ciclo de vida das pessoas, né, existem épocas, né, no começo aí tinha, a Natália estava dando, né, dando almoço para o filho, né, é um ciclo de vida, né, e isso tem reflexos no consumo da casa, né, uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que já está em outro estágio, né, da vida, tem um padrão de consumo, né, então populações, né, quando a gente olha isso do ponto de vista de populações, isso também tem reflexo, né, então são dimensões importantes, né, como eu falei, quem quiser olhar um pouco mais, ver o que a gente precisa também conhecer, né, isso são dimensões que ajudam a gente ver áreas onde a gente precisa ver, né, de maior conhecimento para que a gente possa nos preparar para esse futuro, né, que né, dentro dessa transição, né. E, por fim, eu queria dar alguns exemplos, né, de alguns trabalhos que a gente tem feito, que eu achei que são bastante interessantes. A gente, dentro desse programa que é financiado pelo Fundo de Prosperidade, a gente tem um componente que está estudando geração distribuída, mas olhando o segmento de baixa renda, né? Então, nós não estamos preocupados com o mercado de GB ou fotovoltaico, né? Porque ele está decolando, né? Mas se a gente olha no segmento de baixa renda, o nosso desafio era como que a gente pode fazer com que exista um prosumidor, né, nesse segmento de baixa renda. Então, aqui está um exemplo, esse trabalho está sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas, e aqui estão exemplos, a gente fez mapas, né, então a gente fez um mapa de vulnerabilidade socioeconômica, né, cruzando renda, mortalidade, vários indicadores, né, isso foi feito, né, pela FGV, junto com o IBGE também. Então, aqui tem uma gradação, o importante é só vocês verem a abordagem, né. Aí a gente olhou também a questão de gênero, né, e aqui tem critérios, né, quem chefia a família, né, se é homem ou mulher, e fizemos aqui um mapeamento, né, também. Olhamos a questão de tarifa social, né, quem são aqueles consumidores que já têm acesso à tarifa social e quem não tem, né? E, por fim, né, como a gente está olhando aqui a questão do fotovoltaico, a gente olhou radiação solar. E tem aqui a gente não usou pesos diferentes, com o mesmo peso, produzimos esse gráfico maior, né, onde mostra, assim, as áreas onde a gente poderia ter maior impacto, né, se a gente promovesse esse mercado, né, ou se esse prosumidor, né, tivesse uma ação mais dirigida, né.
Então, nós estamos tentando desenhar, né, junto com até o BNDES, com Minha Casa Minha Vida, essas regiões, né, isso aqui depois eu tenho, né, a gente tem mais detalhes, mas para vocês verem como que é possível, né, a gente olhar para a energia, levando em considerações coisas diferentes do mercado, né? A gente está querendo desenvolver um mercado que é difícil, um mercado que não tem instrumentos de financiamento, né? Que então a gente precisa desenhar, né? Então tem um outro grupo da própria FGV que está vendo maneiras de financiar modelos sustentáveis, né? Porque a ideia também é que a gente, por isso que eu coloquei aqui da tarifa social, né? É que a gente consiga ter um mecanismo economicamente sustentável que tire esse pessoal de subsídios, né, que eles comecem a fazer parte do mercado de energia como qualquer um, né, que é esse deve ser, né, o objetivo da política pública, né. Os subsídios existem, mas eles têm que ser, não são coisas perenes, né, e essa população tem que fazer parte, né, desse mercado. Um outro componente importante, né, desse nosso programa, e acho que tem tudo a ver conosco aqui, dentro de universidade, são os investimentos de P&D, né. O Brasil é um país diferenciado, né, nós investimos muito recurso em pesquisa e desenvolvimento, muitos deles são compulsórios, né, ou que a gente chama publicamente orientados, né, e, né, dentro das agências de regulação, né, as companhias de eletricidade, gás natural e petróleo são obrigadas a fornecer. E esse tem sido o padrão, né, esse trabalho está sendo feito através da EPE e do CGE, e a gente está agregando indicadores GESE, indicadores de igualdade de gênero e inclusão social também, para medir, né, os investimentos, o resultado, né, de investimentos, ou investimentos que aderecem, né, essas preocupações. Mas isso aqui é o passado, né, nosso, e vejam quanto que a gente está investindo, não em energia renovável, né, a gente fala nisso, mas olha quanto de recurso está indo para petróleo, gás natural e carvão, né, renovável é uma coisa bem menor, eficiência está aqui, né, um pouco, outra, e aqui aparece um pouquinho do hidrogênio, né, o hidrogênio aparece um pouquinho aqui, fissão e fusão, é muito mais fissão, né, do que fusão, mas está aí. Aqui está um quadro ao longo do tempo, né, então, olha o predomínio aqui de fóssil, né, esses são, aí eu posso ter um outro corte, né, para pegar outro corte de tecnologias, né, de segmentos de tecnologias. Esse é um banco de dados que nós estamos ajudando a financiar, né, com o nosso programa, e que vai estar hospedado na EPE, né. Um dos nossos professores, eu não sei se ele está conosco, mas o professor Furtado é quem está liderando esse tipo de estudo, né. Esse aqui que saiu dessa base de dados, só para vocês terem uma ideia, né, da discrepância de volume, né, de investimentos, né. As agências de regulação respondem muitas vezes mais do que os investimentos estritamente públicos, né, ou, né, de origem pública, né. Veja a FAPESP, que seria a nossa CNPq, aparece aqui, olha, como um traço, né, a FAPESP que está aqui, mas não se compara com os investimentos das indústrias, né, das companhias de energia, né, e muito disso, né, está ainda ligado ao setor de petróleo e de combustível fóssil, né. E para terminar, pessoal, eu queria, né, ajudar a pontuar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes, né, para todos nós pensarmos, né. A gente precisa mesmo, né, como país, ou como estado, ou como município, ou dentro da casa da gente, né, a gente precisa de metas, né, e ambições para resolver problemas relacionados à mudança climática. É um problema que vai afetar, né, que já está afetando, né, que tem consequências no clima, tem consequências econômicas, e consequências sociais, né. Óbvio que não é só energia, né,
No caso do Brasil, em particular, florestas e agricultura são setores importantes, né? O Brasil é uma potência agrícola, né? E esse setor também pode estar contribuindo, né, para resolver, ou mitigar, ou terá que se adaptar a mudanças climáticas, né? Esse segundo bloco aqui tem muito a ver com o nacional e o subnacional, né? Essa governança é fundamental, né? Estabelecer, então, uma coordenação, né? Papéis, né? É fundamental. Usar os recursos que a gente tem, né? Inovar em modelos de finanças, né? Que eles coloquem em evidência. Isso é possível, né? Isso eu estou aprendendo, né? Que é questões de inclusão social e equidade de gênero conversam muito bem, né? Com programas tecnológicos, né? Com programas de financiamento, né? E esse é o futuro, né? Assim a gente tem garantias de maior sustentabilidade, né, da nossa sociedade, né, de inclusão, né, de setores que hoje em dia a gente acha que vem a reboque, mas não, eles têm que fazer parte da resposta. E isso não é discurso, isso, né, nasce junto com o projeto. Né? E por fim, né, especialmente no nosso contexto, né, atual, onde o nacional é tão complicado, tão difícil, né, a gente também criar o protagonismo subnacional, seja estadual, seja municipal, né, ele tem espaço e ele deve prosperar. Né? Então, eu queria deixar vocês com essa ideia, né, com essas ideias, com essas mensagens, né, e adoraria conversar um pouco mais com vocês, né. Eu vou parar de dividir, né, e estou à disposição, né, para a gente continuar um pouco mais da conversa. Muito obrigado, Gilberto. Você trouxe pontos extremamente importantes, alguns pontos até que a gente já tem discutido em alguns grupos de pesquisa. Eu acho que só vem mesmo, né, a consolidar no final, a chegar a um ponto em comum, né, das pesquisas que a gente tem realizado em várias áreas diferentes. E eu agradeço imensamente aqui a contribuição que você trouxe. Eu não sei, agora a gente pode abrir, né, para os comentários, perguntas dos nossos colegas aqui presentes. Eu já vi que... eu acho que seria interessante, a Sônia até já levantou a mão, eu achei ótimo, eu acho que a gente pode usar esse artifício, né, para seguir numa sequência, e fiquem à vontade aqui para trazer informações, dividir perguntas. Então, vou abrir aqui, no momento, com a Sônia. Bom, Gilberto, primeiro agradecer muitíssimo a sua apresentação, foi excelente, adorei a reflexão, me senti assim, extremamente contemplada em vários pontos com os quais me são caros, né? A questão da equidade de gênero, a questão do ODS 5 e 7, que a gente vem trabalhando, e eu gostei muito da forma como você organizou, porque nos provocou a ver os nossos pontos de intersecção, e até possibilidades da gente atuar mais, né? Atuar nas lacunas do ponto de vista até da nossa possibilidade de criar as condições melhores de vivenciar esse momento, né? Eu acho que tem uma coisa interessante. Ano passado, eu não sei se você chegou a ver, mas eu e a Leila assumimos uma curadoria no jornal, eu chamo de curadoria, um nome chique, mas para dizer assim, a gente bolou, fomos convidadas a propor alguma coisa para o jornal da Unicamp, né, enquanto coordenação associada do NEPAM, e a gente propôs uma coluna mensal que tem saído no jornal da Unicamp desde setembro. E a gente fez um primeiro lançamento, chama Ambiente e Sociedade. Fez um primeiro lançamento e depois a gente publicou, logo na sequência, eu e a Leila, em colaboração, um artigo
que era para pensar mudanças climáticas e Covid. Foi uma coisa que a gente estava pensando, e eu me vi muito próxima da sua reflexão, no sentido, até posso depois partilhar com vocês, se alguém não viu esse artigo, é um artigo de comunicação rápida, né, mas que é um pouco isso, o desafio da pandemia para a gente pensar mudanças climáticas em associação, porque uma coisa que eu e a Leila, ano passado, ficamos com isso na cabeça, é que a pandemia é um evento extremo, ou tem sido um evento extremo. Uhum. E as mudanças climáticas, elas também são uma das coisas que nos colocam como desafio são os grandes eventos extremos. Embora eu acho que você fez essa junção aí no final da sua fala, que eu achei ótima, porque em termos de velocidade, a pandemia é um evento extremo com uma velocidade ímpar, né? A gente, inclusive, no nosso artigo, a gente menciona isso. Se a gente começou lá em dezembro na China, em janeiro a gente já estava nas Américas, né, na Europa. Então, são situações que a gente precisa encontrar formas de pensar coletivamente. Como é que nós vamos lidar com isso? A pandemia mostrou o nosso desastre e mostrou a nossa, no caso brasileiro, então, no caso americano, que eles só conseguiram avançar a partir do momento que mudou a fala de um governante inepto para lidar com um evento extremo, né? Com um evento extremo e com outro. No nosso caso, nós estamos tendo que lidar com isso, pelo menos até o ano que vem, da maneira absurda que a gente tem lidado. Então, assim, é um pouco desse comentário, porque eu acho que nós vamos precisar pensar coletivamente maneiras de lidar com isso. Uma outra abordagem também que eu acho interessante é a questão da equidade de gênero. Eu venho trabalhando com isso no meu último projeto FAPESP, tenho orientado alunas nessa linha, nessa abordagem, porque uma das situações que a gente constata é a possibilidade de oferecer, de fazer com que a Agenda 2030 se transforme numa realidade. Embora nós temos toda uma dificuldade para lidar com ela em função de todo esse panorama que você tão bem nos trouxe, mas tem uma realidade que, assim, nós vamos ter que pensar nisso. Equidade de gênero é uma questão, educação é uma questão, saúde, bom, todos os 17 objetivos são fundamentais. E eles são fundamentais porque eles nos oferecem uma plataforma interligada. Uhum. Eu acho que, se a gente encontrar maneiras de lidar com isso, vai nos ajudar. Uma coisa que o meu projeto evidenciou, lamentavelmente, foi que, com o aumento... Uma abordagem que eu trabalho no meu projeto é a questão da violência contra a mulher e meninas. E o que a gente viu, o panorama que a gente tinha até 2019, que já era trágico no planeta e no Brasil especificamente, com a pandemia ele aumentou significativamente. Então, todas essas limitações que a mulher e as meninas já enfrentam, redução de aumento da carga de trabalho, dificuldades escolares, falta de equidade de gênero, tudo isso ainda tendo que conviver com uma realidade extremamente limitante, extremamente desafiadora. Então, assim, apesar de todo esse panorama tão dramático, mas eu acho que você traz um ponto positivo. De que maneira nós vamos pensar um pouco nessa coisa da gente construir a nossa forma de trabalhar e forma de enfrentar esses desafios. E aí, por fim, eu estou fazendo mais comentário, não é uma pergunta, mas talvez partilhando a minha provocação, porque eu me senti extremamente contemplada e provocada. Eu queria já fazer uma eu acho que a gente podia, se você topar, publicar essas suas reflexões no jornal. É um convite, já provocando, não vou nem te dar tempo, mas eu achei uma reflexão tão importante que a gente divulgue para outros públicos. Se você topar, depois a gente conversa no privado sobre essa tarefa. Já aproveita para fazer um desafio, né? Nossa, eu fico muito agradecido, Sônia. E como eu falei, assim, a minha ambição não foi pretensão, né? Não é nenhuma pretensão, é realmente uma
uma vontade de compartilhar uma preocupação, né? Eu acho que a gente tem que construir, né? E eu estou super feliz que você tenha se sentido parte, né? Porque eu acho que é muito mais isso. Eu podia estar mostrando tabelas, gráficos, né? Resultado de projeto, né? Mas eu acho que esse é o momento que a gente tem que entender o desafio, né? E entender que a solução ela tem que ser construída, né? Com essas características, né? Se a gente está falando de mudança climática ou de transição energética, não é qualquer mudança que nos interessa, né? E ela tem que ser construída com esses quesitos, né? Isso é parte integrante, né? Então eu fico satisfeito, eu aceito o seu convite, né? Vamos escrever juntos, tá? Vamos escrever juntos. Obrigada, depois a gente conversa. Depois Eu acho que vai ser, na hora que você começou a falar, eu falei, gente, isso aí vai dar um desafio legal. Vou fazer uma provocação no final para o Januzzi, se ele topar. Me senti provocado, pronto. Ai, que bom. Valeu, obrigada, Januzzi, obrigada. Eu vi que tinha mais mãos, aí sumiram as mãos. Então, eu também não consegui ver aqui rapidamente. Agradeço a Sônia os comentários. Não sei se mais alguns colegas, alunos têm interesse, né, em fazer mais algum comentário, alguma pergunta para o Gilberto. Não precisa ser pergunta, eu não, Sim. né? Sim. Comentários. Eu queria também ver se eu provoquei vocês, né? Ou só provoquei a Sônia. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Natália levantou a mão. Bom, professor, eu primeiro, né, gostaria de parabenizar, né, pelas provocações e reflexões e trazer, né, um pouco, né, dessa para discussão também um pouco da experiência pessoal, né, que eu acho que agora como mãe, eu acho que eu estou vivendo um pouco disso, né, a situação das mães nessa pandemia, né, é muito complicado porque a gente perdeu toda a nossa rede de apoio, né? E isso traz tantas dificuldades. Então, eu acho muito interessante que a discussão agora, né, das mudanças climáticas, né, venha também trazendo essa dimensão social, que eu acho que era tão pequena, né, era tão pouco estudada, e isso é só uma pontinha de um iceberg gigante, né, de coisas que a gente precisa discutir, ainda endereçar e ainda achar soluções, né? A gente ainda está muito longe, né, de trazer, né, tudo, mas eu acho que só da gente já estar trazendo isso para o debate, isso é muito importante, né? Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer, né, pela reflexão. Obrigada, Natália. Vamos, então, Pedro Verdesotto. Tem a Estela também. Sim, Bom dia. Olá. Tudo bom, professora? Professor, parabéns. Aqui, aos tempos, a gente pode falar, né? Muita saudade de você e também, pelo menos aqui, usar a camisa do PC na casa, né? Por enquanto. Então, obrigado pelo convite e obrigado pela palavra. De primeira mão, onde eu moro é um setor muito comercial. Então, se vocês escutam por ali algum camelô ou algum ruído do trânsito, peço desculpas. Né? A palestra do professor Januzzi, acho que foi encaminhada com a reflexão que está acontecendo nos últimos anos. Pelo menos que eu sempre as coisas que eu falo com parceiros da área biológica, da área das ciências médicas, sempre tem um consenso de que este tipo de pandemias vão tornar-se mais comuns, sim? A vezes a gente esquece, mas a gente já tinha aquela gripe aviar, né? A gente tinha a gripe aviar, a gripe do porco, a porcina, a vaca, não sei se falam em português vaca doida ou vacas loucas, né? Sim. Aquele negócio da Inglaterra, né? Então, a vezes a gente esquece, e estes temas serão mais frequentes. De fato, um minutinho, por favor. Estão...
é um camelão, né? Então, com este negócio da crise, eu também não posso ser egoísta, né? Eles têm que trabalhar, têm que comer, né? Então, a gente não pode, tem que arrumar um jeito ali, né? Eu sempre falo uma experiência interessante. Quando eu trabalhei dentro do setor público, eu fui o conselheiro na parte de energia, e eu também tinha uma contraparte na parte médica. E ele estudou na USP, também na França, um médico muito renombrado. E dentro a gente sempre fazia parceria e perguntava assim, doutor, você que sabe muito, né? Qual enfermidade que você tem mais medo, assim, de que a humanidade tinha alguma doença, né? E ele falou a gripe. E eu ri assim, uau, eu fiquei engraçado. A ignorância da pessoa, né? Minha ignorância. Ele falava, olha, é sério, a gripe é uma gripezinha, né? Por quê? E ele explicou para mim, o negócio de gripe é um negócio bem complicado. E algo interessante que ele falava é que, ao longo do tempo, a humanidade vai tornar-se mais homogênea. Não é como os tempos antigos, né? Onde você tinha cluster, tinha sociedades isoladas. Agora, com o transporte, você pega um avião, vai a qualquer parte do mundo, né? Então, a sociedade vai estar cada vez mais estandarizada e nossas doenças serão mais comuns entre a gente. Então, são coisas já muito futuristas, né? Agora, como é que aterriza esse negócio agora dentro da problemática do Covid e os aspectos de energia? Muitas soluções dentro dos consumos de energia é simplesmente um aspecto de tentar se organizar. Eu lembro que alguma vez a gente propôs uma política sobre o setor transporte, que pelo menos no Equador é um setor com muito consumo de energia, porque você tem muita aglomeração em horas específicas, o que a gente chama hora punta, né? Então você tem a rua, você tem a estrutura só para hora punta, e depois da hora punta praticamente tem uma frequência mínima de veículos. E a gente propôs aquele negócio de faixas, né? Que às 8 horas da manhã vão os trabalhadores das cirúrgicas, às 9 horas da manhã os meninos da escola, às 10 horas da manhã vão, não sei lá, o setor financeiro, né? Essas faixas para tentar homogeneizar a curva de demanda. E foi um negócio bem difícil porque você tinha muita oposição, não, que isso não é possível, que você vai quebrar o sistema, que como você pode regulamentar isso. Até tinha aspectos laborais, porque você tem 8 horas de trabalho e você tem que respeitar o trabalhador dentro dessas horas, né? E acontece que agora, olha como a gente está, né? Está adaptando-se com estas novas costumes. Então, lastimosamente, o ser humano precisa de choques para fazer mudanças. Se você não, se como humanidade, né? Não como pessoa, se como humanidade, se você tem um choque dentro de seus hábitos, você pode olhar, é verdade que foi possível esse negócio. E olha como agora o teletrabalho, como o home office, né? O home office já permitiu que muitas atividades possam ser levadas na casa, e acho que seria uma oportunidade, nesse aspecto, ir procurando mais informação para tentar este tipo de proposta, né? Homogeneizar curvas e também tentar responder o que eu estou explorando na minha tese doutoral, né? Que eu falo o custo de ser verde. Ou seja, a gente sempre quer ser verde, diminuir emissões, tentar diminuir o câmbio climático, mas isso tem um impacto econômico. Por isso que eu sempre exploro, essa é minha pergunta, né? How much the cost to be green? Qual é o custo de ser verde? Porque a gente fala aspectos ambientais, aspectos energéticos, beleza, mas isso também é econômico, né? Qual é o impacto na economia? Então, essa será a minha reflexão, professor Januzzi, você que está dentro de esferas mundiais, né? E uma honra ter o senhor aqui dentro da palestra, que também tenham essa ideia, né? Proponham essa ideia, né? Com este show, é uma oportunidade que deu para a gente de olhar como é possível certas mudanças dentro da estrutura da sociedade, né? Para aplanar as curvas de consumo, tentar distribuir o negócio, o trabalho, né? Você falou pro consumidor, esse é não sei se você provavelmente conhece, provavelmente sim, né? Que Jeremy Rifkin é o cara que fala muito esse negócio, né? Em seu livro de Custo Marginal Zero, acho que é o livro dele, não lembro bem. Mas esses são conceitos que, por enquanto, a gente só estava na literatura, né? E agora, olha como você tem pessoas de renda média que fazem pequenos trabalhos e estão ganhando grana, né? Então, já torna-se um plano consumidor. E, em conclusão, são evidências empíricas que a gente tem agora. Então, é isso, professor. Obrigado pelo convite, obrigado pela palavra.
Obrigado, Pedro. Eu acho que foram mais comentários, né? Sim, acho eu que... acho que ele compartilhou exatamente os comentários. Ótimo. Essa reorganização que a gente realmente, né, passa a pensar, e que é também muito difícil, né? Porque é uma mudança cultural muito grande, né? E isso não é tão simples. Mas a gente tem que começar a repensar, né? Nós temos ainda a Estela, o Alisson, o Rafael e a Andréia para fazer comentários aqui. Eu acho que a gente pode tentar limitá-los até aí, né? Eu peço desculpas da gente não poder ampliar mais a discussão, mas tem um horário, né? E todo mundo deve estar também se preparando para o almoço. Então, dou a palavra à Estela, né? E peço para ser breve, se tiver também perguntas, não tem problema, né? A gente vai conseguir aqui responder, mas ficaremos nesses 4, tá bom? O meu comentário passa um pouco por essa reorganização que o colega estava falando, e eu acho que depois dessa pandemia, né, nessa recuperação, eu acho que os governos e as organizações, elas precisam ser um pouco mais ambiciosas e pensar não só nessa reparação da economia, né, pensar além disso, e que o Estado tenha um papel forte e reinventado no meio de tudo isso. A gente está vendo agora que esse novo ciclo mais forte, com o papel do Estado nas economias, está acontecendo, né? Os planos aí trilionários dos Estados Unidos. Então, acho que a gente vai entrar nesse novo ciclo. E mais do que isso, se a gente não mudar a nossa forma de consumo, a gente não vai avançar em nada em relação às mudanças climáticas, em relação a salvar o planeta, não vamos chegar em lugar nenhum. A gente vai continuar fazendo medidas paliativas, e depois mais medidas e mais medidas para remediar isso, para remediar aquilo. O ponto principal para mim passa pela mudança do consumo. Uhum. Não, eu acho que tá correto, né? E eu acho que, então, essa questão, né, que a gente... Isso é um aprendizado com a pandemia, né? Assim, o comportamento, né? Especialmente quando a gente vê, olha, não tenho ainda a vacina, a tal da vacina, tá certo? A tal da tecnologia, PPP, não, olha a importância da ciência de novo, né? Quer dizer, é um elemento importante desse nosso futuro também, né? Mas o comportamento, né, a gente nos entender, né, saber que a gente, né, enquanto não tem vacina, temos que ter outros recursos, né? Acho que isso é mudança de comportamento, é revisitar o consumo, né? Eu não posso ter o consumo que eu tinha antes, né? Ou o comportamento que eu tinha antes, né? O comportamento frente ao consumo, né? Eu tenho que descobrir outras maneiras, eu não posso viajar mais para o exterior, como, né? E agora eu não posso mesmo, né? Porque com brasileiro você vai até a esquina ali e volta, né? Bom, enfim, mas eu acho que é isso mesmo, né? É um repensar, né? Por isso que eu acho que é um momento que eu achei mais interessante compartilhar a reflexão do que a gente vai juntos buscar a resposta, né? Mas beleza, tá ficando ótimo. Pena que vai acabar, né? A conversa. Obrigada, Estela. Alisson, Estela, você pode baixar a mão, por favor, Alisson? Professor, bom dia. Primeiramente, agradeço. Aí foi um despertar suas palavras, principalmente para a gente que está na fase aí de desenvolver seu projeto de doutorado, de fazer algumas modificações. Então, assim, algumas palavras mencionadas veio como despertar, principalmente para quem está investigando novas tecnologias ou transições energéticas no geral, para considerar a variável ou a dimensão social como uma variável um tanto mais, não completamente mais importante, mas considerar mais nos seus objetos de tese, principalmente no pós-Covid, né? Uhum. Por exemplo, alunos nós aqui que estamos investigando novas tecnologias, tentar abordar um pouco mais a questão social, principalmente após a pandemia, como um foco maior, um enfoque maior, e aí surge um questionamento, por exemplo, como pode se dar essas investigações de novas tecnologias de transição energética pós-Covid, para nós que estamos investigando, como fica essa questão dessa realidade
em termos de pesquisa, para quem está trabalhando com novas tecnologias, qual seria mais ou menos o enfoque, o que se deveria considerar nesse novo ambiente nosso, né? Tá, então, é uma pergunta, né? Mais ou menos, seria uma pergunta, na verdade. Não, eu também não vou ter uma resposta pronta, né? Mas eu posso te dizer que a gente constrói isso também, né? Como eu falei, dentro do meu programa, desse programa, a gente até está olhando o hidrogênio com esses aspectos inclusivos, né? E eu falei da questão do energia solar fotovoltaica, mas olhando baixa renda. Como que eu posso tornar... E aí eu tenho que ser criativo. Eu tenho que ser criativo. Porque os instrumentos que existem, a regulação que existe, ela já foi feita para outros objetivos. Eu tenho também que inovar nisso. Eu tenho que inovar até em padrões técnicos, né? Então, se eu quero usar o biogás numa rede, né, canalizada, e o biogás tem, comparado com o gás natural, tem outros efeitos, tem muito mais inclusão social, né, da maneira como ele é gerado e tudo mais, mas eu tenho que modificar a regulação, eu tenho que modificar o mercado para que esse energético, que tem um potencial de inclusão maior do que o gás natural, tenha um espaço, né? E assim vai, né? O eólico offshore também, né? Eu tenho que entender a cadeia, né, de valor dessa energia e ver que aspectos, né, eu posso reforçar, né, os aspectos de inclusão. Pode ser que não seja tudo, né, mas aonde que isso vai agregar um valor e eu dirigir, né, o esforço para que aquilo seja realizado, né? Vou ter que investir em capacitação, né? E quando eu falo igualdade de gênero, não é só homem e mulher que eu falei, é a gente olhar até para o aspecto LGBT+, nem sei as siglas que tem, mas isso também faz parte, né? LGBTQI+. Pois é, eu esqueço do que, eu nunca sei também, viu? Eu vou escrever aqui, porque cada vez tem sido agregado mais letras. Mas é olhar para isso, entendeu? Com toda naturalidade, porque faz parte da nossa realidade, né? E o que é interessante é que tudo isso agrega valor, até em termos econômicos, né? Sociedades ou indústrias que fazem esse tipo de coisa já se mostram mais produtivas, mais rentáveis, né? Bom. Obrigado. Obrigada, Alisson, Gilberto, Rafael agora e depois Andréa. E tem um comentário aqui do Marcelo que eu leio no fim também. Bom, professor, muito obrigado pela apresentação. Eu vou fazer são duas perguntas rapidinhas. A primeira é como a gente consegue mudar nossos hábitos de consumo sem desmontar a economia, que pressupõe que a gente vai continuar consumindo bastante e que, quando quiser recuperar a economia, vai incentivar a gente a consumir ainda mais. E a segunda é que, se a gente partir do pressuposto que uma transição, ela requer digamos assim, quebrar uma inércia como sociedade que a gente tem, os governos vão usar essa parte da pandemia como uma desculpa para retomar velhos hábitos que, teoricamente, são mais fáceis. Então, a nossa economia está em crise, então eu vou voltar a incentivar o combustível fóssil porque é o caminho de menor resistência. Então, são essas duas. Agora, eu só acho que, na medida que outros valores começam a ficar relevantes, né, por exemplo, inclusão social e igualdade de gênero, eles nos forçam, né, a sair daquele loop que você está se referindo, de voltar a um padrão antigo, porque o padrão antigo vai reforçar as diferenças, vai reforçar a exclusão, né, de grupos e de pessoas, então você não vai resolver problemas, né, você vai continuar e agravado, né, num ambiente onde está muito mais antagonizado, né, os extremos, né. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente cada vez mais ficar de acordo. Olha, não é qualquer transição que nos interessa, não é qualquer crescimento econômico que nos interessa,
tá certo? Vamos entender que agora, né, mais do que nunca, a gente não tem muita saída, né? Porque voltar para trás, a gente vai piorar o que já está ruim, né? Então, é um pouco nesse lado que eu exploraria, né, para exatamente rebater o seu argumento, né? Eu acho que voltar para trás vai ser um tiro nos dois pés. Acho que é a Andréia agora. Isso, agora, Andréia. Obrigada. Parabéns, professor Janussi. Achei muito, muito interessante a sua proposição de entender o momento como com um impacto global, mas regional, ao mesmo tempo que tem muitos olhares, não? Uhum. E, para mim, é muito gostoso saber que o programa, o PSE, envolve essas ideias, porque neste momento tem muito a ver isso da governança, não? Que a governança não é o governo, somos nós também. Isso. E que os usuários, nesse caso da energia, têm muito o que dizer. E nesse contexto também eu queria comentar que agora eu estou fazendo meu doutorado e tenho colocado esses 3 elementos, não? Energia, saúde e clima, como um dos elementos. Então, eu achei que o programa tem muito potencial e somente eu queria comentar que me senti muito identificada e que agradeço muito e ser parte do programa e que, nada, muito obrigada. Parabéns, professor. Obrigado, Andréia. Obrigado. Obrigada, Andréia. Janussi, você trouxe para a gente reflexões importantes. Eu acho que o Marcelo aqui colocou também uma série, né, de desafios importantes para a gente poder pensar diante da pandemia, diante das mudanças climáticas, né, diante da nossa própria capacidade em responder, né, a todas essas situações, esses eventos extremos. E a gente tem um desafio muito, muito grande mesmo pela frente, né? Não só sobreviver a essa pandemia, mas ainda poder construir essa percepção e absorver isso tudo, né, para trabalhar um sistema mais sustentável daqui para frente. Então, eu agradeço imensamente a sua fala, né, dos colegas aqui. Tem aqui várias informações no chat, né, para quem tiver interessado. A Estela colocou aqui o título, né, de um livro, né, que relata um pouco essa relação do Estado, do papel dos empresários. Eu acho que é extremamente importante, né, a gente poder ler e se atualizar, né, de como o mundo está se organizando, né, e como a gente também provavelmente vai ter que se organizar, tá bom? A Sônia levantou a mão. Só para lembrar, eu coloquei no chat os links dos vários artigos que já foram publicados desde setembro. Acho que tem vários os assuntos bem interessantes, cada mês é um colega convidado, então é isso. E em breve nós vamos ter o texto do professor Janussi. Não estou pressionando com data, você viu, né? Em breve tá. Qualquer momento, tá? Depois a gente conversa. Tá bom. Obrigada, gente. Então tá bom, agradeço a todos a presença, ao Gilberto pela palestra, pelas reflexões aqui que nos levaram a esse debate, e sigamos em frente, né? Isso. Até o próximo seminário, vocês serão oportunamente informados da data, e manteremos aqui nessas discussões que eu acho que são tão importantes para a gente da área, né, de planejamento e da área interdisciplinar. Muito obrigada. Isso. Eu só queria também, de novo, agradecer. Eu acho que essas conversas são muito importantes, né? E eu acho que ela tem um papel muito mais de formação, né? De ajudar a formar ideias do que informar, né? Ideias e resultados. Eu acho que a gente tem que aproveitar o bom lado, né? Do ambiente universitário e tocar em frente, tá? Isso. Então, muito obrigado pelo convite.
Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Gilberto. Obrigada, queridos, todos presentes. Um abraço grande. Fiquem bem. Beijos. Fiquem bem, boa protejam-se e boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.